E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, seguimos na cobertura desse evento que tá pegando fogo, Tata Steel 2022. Hoje, quarta rodada que define a luta difícil que o Magnus Carlsen enfrentou até agora no torneio. Já aviso, se tu é torcedor do Magnus Carlsen, já prepara o teu coração para adiantar o drama dessa partida. Em algum momento, o Magnus chegou a ter 40 segundos no relógio. Foi uma verdadeira guerra que aconteceu hoje aqui no Tata Steel. Então te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta e o drama da quarta rodada agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está ele, o norueguês Magnus Carlsen contra Feito uma rocha grobiana cavalo F3, hein? D5 jogado pelo grande mestre da Holanda, e todo mundo sabe que o Magnus é fianqueteiro, jogou G3 preparando o bispo em G2. G6 foi jogado bispo G2, bispo G7, D4 lutando pelo centro, cavalo em F6, e nessa posição os dois jogadores chamaram ele, quem? O Balboa, o famoso Rock and roll. Protegeram os reis. Foi jogado então o lance C4, C6, e aqui, não satisfeito com um fianqueto, o Magnus Carlsen prepara dois fianquetos. B3 ele jogou com a clara ideia de jogar bispo em B2. Foi jogado o bispo F5 desenvolvendo o bispo em B2, cavalo de BD7, E3 e agora cavalo E4. E esse é um dos temas da partida. O Jordan bota o cavalo num posto avançado e tá controlando muito o centro. Nessa posição, o norueguês imediatamente começa o combate. Ele joga cavalo C3 lutando pela casa de E4. Veio a trocação, cavalo por, bispo por e agora bispo E4 com uma ideia muito criativa aqui do Jordan, já que o bispo branco dele é o bispo mau, tá trancado dentro da estrutura de peões, ele bota o bispo nessa casa agora com uma ideia muito chata. Sempre que o cavalo sair, eu troco pelo bispo de G2, que é um zagueiro do rei das brancas. Como que o Magnus soluciona esse problema? Ele vai ter uma ideia criativa. Foi jogado aqui, dama E2, E6, e depois do lance torre D1, A5, ganhando espaço na ala da dama, e nessa posição o Magnus joga bispo F1. Com a clara ideia de se livrar desse tema de trocar os bispos aqui. E muito mais do que isso, o Magnus agora ele cria uma ameaça para as pretas de cavalo D2 e depois F3, E4 e o bispo das pretas fica trancado. Então aqui o Jordan imediatamente capturou o cavalinho F3, dama por F3 e cavalo C5. O grande mestre da Holanda jogando para ganhar o tempo inteiro. Bom, ele tá jogando em cima de um tema tático, se tomar o cavalo cai o bispo em C3, e aqui as pretas podem ficar melhores, tá? Então o Magnus simplesmente voltou o bispo dele para casa de E1 e cavalo E4 e volta esse drama do cavalo controlando aqui num posto avançado. O Magnus luta de novo pela casa de E4 e agora F5, que é um lance muito chato, porque faz essa estrutura de muro de pedra aqui, que é muito difícil de quebrar, muito difícil de jogar contra. Nessa posição foi jogada então torre C1, o Magnus agora tenta abrir aqui a coluna C e G5, olha que drama. O grande mestre da Holanda veio pra cima, ele tá dizendo, Magnus, meu guri, 2.900? Hoje não. Será possível? Foi jogado então dama E2 e agora o lance mais arriscado da partida foi jogado pelo Jordan Van Foreest aqui, que é G4. Um lance de guerreiro, hein? Porque aqui o Magnus tem uma continuação que é a seguinte. Bispo por E4 e basicamente se tu tomar com o peão de D, eu jogo D5, estouro a posição completamente, as brancas vão ficar melhores. Só que aqui o Jordan ele tomou com o peão de F, sacrificando o peão de G4 para tentar no futuro atacar o Magnus pela coluna F. Olha que drama! O Magnus aceitou. Dama por G4, agora pressionando o peão de E6, dama E8 defendendo. Veio a tomada do peão de D5, agora querendo abrir a coluna C. E de novo o grande mestre da Holanda diz, não, meu guri. Tomou com o peão de E, mantendo tudo fechado. O Magnus busca atividades, é que ele tá muito restringido. Ele jogou torre C5, pressionando o peão de A5. E agora vem aqui o lance H5. Opa, tocou a dama do norueguês. O Magnus volta a dama para H3. Segue essa pressão aqui no peãozinho de H. Só que o Jordan, de novo, ele defende qualquer captura aqui com uma ameaça terrível. Dama F7, basicamente ele tá cravando o bispo agora na defesa do peão de F2, não pode tomar aqui que senão eu troco tudo e quando desviar o bispo, opa, mates com tomates. Então o Magnus ele defende o ponto de F2, ameaçando de novo ganhar o peãozinho de A5 e agora A4 foi jogado, que é um lance que também assusta muito, porque se as pretas conseguirem abrir a coluna A, com essa pressão na coluna F, o Magnus fica completamente perdido aqui, então ele tem que impedir isso a todo custo, ele jogou B4, mantendo tudo fechado, dama em D7 foi jogado com outra ideia e ameaça terrível.
que é jogar o lance B5, fechando completamente a ala da dama e deixando aqui o jogo todo na ala do rei, que o Magnus está totalmente restringido. Então o Magnus não pode deixar de jeito nenhum que as pretas joguem o B5 e de novo ele tem que acertar os finos aqui. Ele joga B5, mantendo aqui a perspectiva de jogar na ala da dama. Veio então H4, o Jordan segue ganhando espaço na ala do rei, veio a dobradinha agora pressionando o ponto de C6, torre em F6 lutando pela defesa desse peão e a trocação. BC6, BC6 e agora G4. O Magnus aqui tá tentando, esperneando para fechar a ala do rei que tá sofrendo um ataque terrível. Nesse momento, de novo, o holandês veio para jogo, ele jogou H3, sacrificando aqui o segundo peão com a ideia de, no futuro, pressionar esse peão de G4 que tá totalmente fraco. O Magnus aceitou de novo, dama por H3, e agora vem o lance torre F8, dobrando aqui na coluna F, dama em G2 e torre G6, olha lá. Já tá ameaçando ganhar a dama do Magnus Carlsen, que tá aqui na mesma coluna do rei, tem que defender a ideia de torre por G4, o Magnus jogou com G5 e torre F5. E agora? De novo, a mesma ameaça de ganhar a dama do Magnus Carlsen. Perigosa a posição. O Magnus defendeu aqui com H4 e nesse momento e dessa posição, Jordan Van Foreest vai para uma ideia sensacional aqui, muito criativa. Bispo em F8, ganhando um tempo na torre, e depois de torre C2 ele joga bispo E7, com a clara ideia de fazer bispo por G5, e de novo, a mesma ideia de ganhar a dama aqui do Magnus Carlsen. Nesse momento, o Magnus joga aqui as linhas do Sperney, ele joga a torre B2, com a ideia de invadir a oitava, e veio a bomba. Bispo por G5, e nessa posição o Magnus aqui só tem um único lance para não perder a partida, tá? O Magnus acertou o lance. Rei F1. Ele não tomou esse bispo, senão perderia a dama. Aqui ele tenta tirar o rei e a dama do tema da cravada. Foi jogado então dama 7, que parece um lance muito bom, com a ideia de dama 6, porém é um lance muito, muito arriscado. Inclusive é um lance que perde a partida jogado pelo Jordan Van Foreest. O Magnus aqui tinha 6 minutos mais ou menos no relógio, era um momento crítico, ele tinha que encontrar uma linha aqui alienígena. E vocês vão se surpreender, porque ele encontrou mais ou menos. Rafael, como assim? O lance que o Magnus jogou aqui foi dama G4. Porém, contudo e entretanto, esse não é o melhor lance. O melhor lance é rei E2. Pra tirar o rei aqui dos temas de cheque. Porque agora se tu jogasse dama 6, ele volta o rei pra D1, dama D3 cheque, torre D2 e depois de dama B5 expulsando a dama, acabam os cheques das pretas e o Magnus aqui sobra com dama G4, que é um lance muito forte, porque eu toco a torre e ainda segue o tema que eu vou ganhar uma peça, que tá caindo aqui o bispo, e o bispo não pode sair se não tá caindo a torre em G6, o Magnus aqui ficaria completamente ganho. Mas na tensão, no drama da partida, o norueguês não encontrou isso. Depois de dama 7, ele encontrou dama G4, que era o lance para ser feito com o rei aqui na casa de D1. Ou seja, o chip do Magnus Carlsen tá funcionando, mas tá um pouco desatualizado, tem uns ajustes para fazer. Ele encontrou o dama G4, mas na hora errada. E agora segue o drama dessa partida. Foi jogado dama 6 cheque, e agora o Magnus tem que jogar aqui rei G1. E observem que o fato de ele levar o rei para casa de D1 solucionava os problemas, porque agora o rei estando em G1 de novo, volta os temas da cravada, e o grande mestre da Holanda joga aqui o fino, torre G7. Agora ele tá simplesmente ameaçando tirar o bispo e mate. Mas Rafael, meu guri, ele entregou a torre inteira aqui, muito cuidado. Se tomar essa torre, perde a partida no ato. O Magnus não tomou. Porque se tomasse a torre, seria imortalizado com a linha bispo F4 cheque. E agora, o rei não tem casas aqui de fuga, tem que jogar rei H1 e matas com tomates, olha lá. A partida acabaria muito, muito dramática. Claro, o Magnus viu esse mate, depois de torre G7 ele não tomou essa torre envenenada, jogou aqui torre B8, foi por esperneio. Bispo em D8, um lance muito forte aqui do Jordan, porque agora é matemático. O Magnus vai perder a dama nessa partida. Ele capturou o bispo, torre por D8, e agora o Jordan volta a torre para F8, torre por, rei por, e aqui o Magnus tá com a dama caindo, não tem como salvar essa dama. Ele joga um cheque aqui com bispo B4, foi jogado rei G8, dama por G7, rei por G7, chegamos nesse final onde o Magnus tem torre e bispo contra a dama. É o típico final que ele de pretas apertaria até a exaustão para arrancar o ponto, mas aqui o norueguês jogando de brancas, ele começa a fazer uma fortaleza. O que é isso, Rafael? Um sistema de defesa que as pretas não consigam invadir aqui a posição de maneira assustadora. Ele joga A3, fixando completamente aqui os peões do Jordan Van Foreest. Foi jogado então rei G6 com a ideia clara de capturar esse peãozinho, seria um problema grave. O Magnus jogou
jogou rei G2, rei H5 e agora o Magnus defende esse peão com torre H1. E parece que ele conseguiu se segurar, hein? Não dá pra ter um plano tão simples aqui pras pretas. Claro, dá pra tentar pressionar. Seguiu a partida com o sacrifício de um peão, aqui ele jogou C5, querendo piorar um pouco a posição do bispo do Magnus Carlsen, talvez provocando uma captura de peão pra no futuro tentar passar um peãozinho. O Magnus não caiu nessa, ele capturou de bispo, mantendo tudo sólido. Dama G6 foi jogado, rei F1, dama 6, rei G2, e aqui eles começam a repetir e empataram essa partida dramática. Agora eu digo uma coisa, eu acho que o Jordan Van Foreest poderia ter forçado um pouco mais. Será que se fosse o contrário, o Magnus não forçaria até exaustão uma posição como essa? Tentando passar o rei, tentando invadir com a dama? Bom, não sei, mas isso foi o que aconteceu na quarta rodada, que o Magnus em algum momento poderia ter ganho a partida com uma linha muito difícil de rei E2, rei D1, mas também em muitos momentos poderia ter perdido a partida. Ele ficou em vários momentos da partida tendo que acertar o número 1 do Stockfish, senão ficaria perdido completamente. A partida foi um caos. Olha a precisão da partida, ela foi um pouco mais baixa para os dois jogadores. Observem o gráfico lá em cima, uma montanha russa dramática. E a partida teve a precisão mais baixa porque os dois jogadores arriscaram muito. E inclusive o Jordan Van Foreest arriscou muito mais em alguns momentos, sacrificou 2 peões e chegou a tá muito melhor na posição. Olha lá o resultado parcial do torneio. Então, na liderança do campeonato temos o Vidit, talentoso grande mestre da Índia, na liderança. O Andrei Esipenko tá na segunda colocação, Magnus Carlsen na terceira, Mamedjarov, Richard Rapport, Van Foreest ali na sexta, o Dudu Caruana e o Dubov. E então, essa situação atual na quarta rodada que ainda tá acontecendo, fica de olho que a gente vai trazer mais partidas sensacionais que aconteceram hoje. E foi isso, pessoal. Uma verdadeira guerra hoje pela quarta rodada, quase que o norueguês perde essa partida de brancas. Se tu gostou dessa partida, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos.